Bom dia. Vai começar mais estagiários da bola. Hoje o programa está muito interessante. Vamos fazer uma resenha de diversos assuntos, cada um trazendo sua opinião, tanto dos nossos apresentadores, comentaristas, como dos nossos convidados especiais. Matheus Modesto, ex-gestor de marketing do Chelsea, e Lucas Augusto, atual seleção brasileira sub-16 de basquete e jogador do Pinheiro. Bom, agora vamos debater sobre o assunto que gerou bastante polêmica durante a Copa do Mundo, que foi a construção de modernos e caros estádios, que foi reprovado pela população, que diziam que os dinheiros gastos deveriam ser investidos para a construção de hospitais e escolas. O que vocês acham a respeito da relação entre esporte e saúde nesse contexto? Bom, Felipe, no final do mês passado eu li uma reportagem que dizia que o governo investiu 14% do dinheiro no esporte e apenas 8% na saúde. E foi isso que gerou a revolta da população, pois construir o hospital, eu acho que é o que a gente precisa e não o esporte, no estádio, no caso. Então, eu fui contra a Copa do Mundo porque se o governo investiu quase o dobro do dinheiro no esporte, a gente podia construir hospitais, que é o que mais o Brasil precisa hoje em dia. Mas não existe só pontos negativos, né? Vale lembrar também que a Copa do Mundo ela trouxe bastante renda para o país, com os turistas e com os investimentos feitos aqui, por exemplo, no transporte. Foi pouco, mas isso é um ponto positivo. Mas esse dinheiro, boa parte, vai para a corrupção e é mal utilizado, como por exemplo a construção da Arena Manaus, que ela hoje fica num lugar inacessível para a população da cidade e do país. Hoje, lá em Manaus, não tem um campeonato qualificado para aquela arena e sem estrutura também. Eu sou a favor da Copa do Mundo porque ela ajudou a divulgar o esporte e o esporte faz bem à saúde e melhora a qualidade de vida. Eu gostaria que você se aprofundasse mais nessa pergunta, Matheus. Sim, eu fico meio em cima do muro, assim, em relação a ser contra ou a favor. Até porque, como o Matheus falou, a população ficou largada, assim, né? Se você pensar pela falta de estrutura, de saúde, educação e tudo. E também teve os pontos positivos, né? Que, de certa forma, aumentou a renda do país. Então, quanto a isso, eu não me posiciono. Mas essa qualidade de vida que eu disse, ela tem que ser bem interpretada, porque pode vir de uma pessoa rica, bem de vida, com carro importado, e também pode vir da busca excessiva pela beleza, como, por exemplo, os fisiculturistas, que para atingir o seu ideal físico, eles se submetem a esforços físicos muito excessivos e até mesmo os anabolizantes, podem prejudicar bastante a sua saúde. Bom, eu fui contra a Copa do Mundo porque eu acho que o Brasil não estava tão bem estruturado para gastar todo esse dinheiro. Agora vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar da última rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, tivemos um clássico entre Santos e Corinthians, em que o Santos ganhou de 1 a 0 para a alegria do nosso convidado Lucas Augusto, santista. Tivemos o jogo entre Grêmio e Palmeiras, em que o Grêmio acabou levando a melhor, jogando bem melhor que o Palmeiras, ganhando de 1 a 0. E tivemos um tropeço em São Paulo, que empatou 1 a 1, tomando gol faltando 5 minutos para acabar o jogo. Eu gostaria de saber a opinião primeiro do Gabriel e do Rodrigo. Bom, Felipe, eu acho que não tem um favorito para ganhar o campeonato ainda, porque está no começo. Só que eu acho que o Palmeiras, porque eu sou palmeirense, vai subir. Vai subir na tabela, porque está com um bom projeto e é nesse que eu acredito. Também acho que o favorito é o Palmeiras, o projeto que está fazendo. E por exemplo, que está montando. E também aposto no Atlético Mineiro, que vem com elenco forte para essa temporada. Bom, eu acho que o São Paulo vai ganhar, porque ele vem jogando muito bem. Mas a gente também não pode esquecer dos times intermediários, como a Ponte Preta, Sport, que vem se destacando no campeonato. E agora eu queria saber a opinião dos nossos convidados. Bem, eu também sou palmeirense, né? Não, mas assim, Não, mas assim, eu, por ser palmeirense, eu não confio muito que o Palmeiras vai ser campeão esse ano. Eu acredito
visto bastante no Internacional, time do Sul, que até pela campanha que vem fazendo na Libertadores, tem, acho que a maior chance de ganhar o campeonato. Não, acredito bastante na campanha do Joinville aí, que vem crescendo o campeonato. E a última rodada aí, eu acho que vai subir na tabela. Depois dessa bobagem que o nosso convidado Lucas Augusto falou, vamos mostrar a nossa propaganda. Bom, depois desse erro, vamos mostrar um vídeo do Alex, que ocorreu há 2 anos atrás e que gerou bastante polêmica na época, mas que vai falar muito bem desses escândalos envolvendo a CBF. Sociais ajudam, né? Porque você vai se juntando através de Twitter, através de Facebook, e aí uma coisa que acontece lá no Nordeste acontece simultâneo aqui em Curitiba, mesmo com essa distância louca desse país enorme que a gente vive, as coisas aconteceram. Então, eu acho que esse momento de turbilhão no Brasil ele já veio acontecendo há muito tempo e agora o povo perdeu a paciência. O povo perdeu a paciência, não sei se foi proposital, né? No momento de Copa das Confederações, no momento em que o mundo nos olhava, mas eu acredito que foi legal, porque o povo tem que ir para a rua. Nós vivemos uma democracia muito nova, e que de repente a gente está começando a saber usar as armas que nós temos, né? Não, para mim não passa batido. Eu só acho que a CBF não tem uma interferência no futebol tão grande. Eu acho que a CBF cuida da seleção brasileira. Eu acho que quem cuida realmente do futebol brasileiro é a Globo. A Globo é que comanda. O brasileiro joga bola 10 horas da noite. Para eu que vou jogar, é ruim. Eu tenho que ficar no hotel o dia inteiro esperando o jogo 10 horas da noite. Já é ruim. Pô, eu estou no hotel, confortável, tranquilão, na boa. Vou só jogar. 90 minutos acabou o jogo, tomar meu banho. Alguém da minha família vai me pegar, eu vou para casa. Se eu jogar fora de casa, eu pego o volto do hotel para no outro dia voltar para casa. Agora, eu fico pensando num torcedor do clube, como já acontecia comigo, o cara sai de casa, do trabalho dele, para chegar no clube, no estádio às 10 horas da noite, assistir o jogo vai acabar meia-noite, o cara voltar para casa, o cara tem que acordar às 7 horas da manhã no outro dia, isso é desumano. Por isso que o estádio esvazia, tem como. E aí, não adianta, a gente sai para Globo, trabalha com a novela. Aí eu brinco aqui com os caras, um jogo de quarta-feira e depois do último beijo da novela. Deu beijo da novela, vai começar o jogo. Vai entrar lá o narrador, quem estiver trabalhando no dia, chama e tal e vamos embora. Então, a posição da CBF, eu acho que na verdade a CBF para os clubes brasileiros é só uma sala de reuniões. A CBF está lá como um salão de reuniões. Agora, na minha opinião, eu não conheço os bastidores, isso eu estou dizendo de quem vê a distância. A CBF cuida da seleção brasileira. A seleção brasileira evoluiu muito em termos de patrocínio, de dinheiro, essa coisa toda que a gente sabe. Agora, em termos de futebol, de crescimento, de comando, realmente, eu acho que quem tem é a Record. Bom, depois desse vídeo a gente percebeu que o Alex criticou bastante a Globo. Eu queria fazer uma pergunta para os nossos comentaristas. Porque a Globo tem todo esse direito, a gente já sabe. Mas até que ponto esse domínio é bom para o esporte? Bom, o que o Alex disse para mim está muito certo, mas não é nem bom nem ruim ao meu ver, porque boa parte do direito de imagem que os clubes ganham vem da Rede Globo. E a parte ruim, que seria o que o Alex falou, a gente tem jogo de quarta-feira às 6 horas da noite. E para um cara que vai levar o seu filho no estádio, era para ser um lazer, só que ele não sabe se ele vai voltar para casa porque a gente não tem estrutura suficiente para suportar um jogo esse horário. A Globo detém o direito de monopólio das transmissões esportivas, principalmente no Campeonato Brasileiro. Isso tudo começou no início dos anos 90, onde surgiu as emissoras por assinatura e as outras emissoras que transmitiam o esporte deixaram de transmitir por causa do alto custo e das baixas audiências. Depois disso, a Globo fez a prática de cartel.
onde ela proibia as outras emissoras de transmitir os programas esportivos e daí ela ficaria com todo o direito de transmissão para ela, porém com uma parceria com a Rede Bandeirantes. E atualmente essa prática de cartel é proibida. Esse monopólio da Globo, o Clube dos 13 tentou tirar esse monopólio da Globo transferindo as transmissões esportivas para todas as emissoras, para todos os canais abertos. Mas o que seria o Clube dos 13, Modesto? O Clube dos 13 é só um nome só, ele envolve os 20 maiores clubes do Brasil e tem esse nome, porque começou com os 13 grandes. E a gente pode ver que essa ação do Clube dos 13 não deu certo, porque hoje a Rede Globo ainda domina o futebol. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, para a plateia. Se o direito de transmissão da Globo prejudica o esporte. Vocês acham que sim, levanta o verdinho, se não, o vermelho. Todos compreenderam a pergunta? Oi? Será que todos compreenderam a pergunta? Essa é a pergunta, Felipe. Se o direito de transmissão da Globo prejudica o esporte. Tá, podemos ver que a grande maioria é a favor, né? Prejudica. Agora vamos para um rápido comercial e voltamos já. Cansou de errar arremessos ou ter um mau desempenho no basquete? Chegou o Candy 6, que promete uma melhora no seu desempenho. Prove e aprove. Lindo tênis. Eu queria saber do nosso atleta, como joga basquete, queria saber se o tênis funciona mesmo. Bom, eu já usei esse tênis já, eu achei muito confortável e eu recomendo. Bom, então agora eu queria fazer uma pergunta para o Modesto. Você que trabalha no exterior, como funciona o direito de transmissão na Europa? Bem, na Europa funciona assim, como eu trabalhei na Inglaterra, lá na Inglaterra funciona da seguinte forma: 50% dos direitos de transmissão da TV vai para todos os clubes, outros 25% vai para o clube que terminou o melhor colocado. Por exemplo, o primeiro colocado do ano anterior vai receber mais do que o quinto, e os restantes dos outros 25% vão para quem tem mais audiência. E aqui no Brasil é totalmente diferente, funciona da seguinte forma: os clubes são divididos em grupos e também por audiência. O primeiro colocado, o grupo 1, fica um Corinthians e Flamengo, da sua torcida, e seguido de São Paulo, Palmeiras e Vasco. E os direitos de transmissão são totalmente desiguais. Por exemplo, enquanto o Corinthians e Flamengo recebem por ano 100 milhões, Palmeiras e Vasco recebem 60, 70. Bom, então agora eu vou mostrar o áudio do Romário, o vídeo do Romário, desculpa, um dos únicos que defende uma nova forma de administrar o futebol e o esporte em geral. Então, parabenizar o Colef aí, e principalmente pela polícia suíça, pela atitude. Eu espero que isso repercute positivamente e essas ações entrem definitivamente na América do Sul e no Brasil, para a gente definitivamente limpar do nosso futebol esses corruptos, como por exemplo o Marco Paulo Leonero, que é o presidente atual da CBF, e outros componentes que fazem parte não só da CBF, como de algumas confederações que sujam definitivamente o nosso futebol. Que inclusive posso afirmar ao futebol feminino, todas
as entidades e as pessoas que estão aqui, como o Michael Deco, o Debinho, Leila do Vôlei, que um dos motivos que o futebol feminino não vai para frente é porque realmente a CBF, que é a responsável por isso, ela nunca se interessou, porque até hoje o futebol feminino não dá lucro, não dá dinheiro. E onde não dá dinheiro, eles não podem roubar, não podem se enriquecer ilicitamente, então, infelizmente, eles não apoiam como tem que fazer. Inclusive, ano passado, se eu não me engano, ou no máximo ano retrasado, foi feito um acordo entre o Ministério do Esporte, o então ministro Aldo Rebelo, inclusive pessoalmente conversei com ele muito sobre esse assunto, que o Ministério do Esporte fez um aporte de 10 a 15 milhões para a ajuda do futebol feminino, e por curiosidade não foi através da CBF, que é a entidade maior que organiza o futebol, foi por uma empresa chamada, se eu não me engano, Sport Promotion, que é ligada também ao atual presidente da CBF, esse safado ladrão e ordinário Marco Polo Deonero. E hoje a gente vê a situação do futebol feminino do jeito que está, exatamente por causa de pessoas, por culpa de pessoas que realmente não estão aí nem um pouco interessados em ajudar. Nem o futebol masculino e principalmente o futebol feminino. Mas com dinheiro eles estão. As suas contas lá fora do país está recheada, mas graças a Deus o que se faz aqui paga aqui também. Essa prisão do José Maria Marinho já é o início de um grande futuro, eu acredito, para o nosso futebol, especialmente para essa maior entidade, a entidade mais corrupta que nós temos no futebol, que é aqui no país, a CBF, e a Mundial, que é a FIFA. Inclusive, se eu não me engano, amanhã, Marco Antônio, seria dia da eleição, né? Dia 30, depois de amanhã. E eu acredito que com isso alguma coisa modifique, porque existe a expectativa, pelo menos minha, do próprio presidente Blatter também ser preso. E definitivamente a gente colocar no comando dessas instituições, que são FIFA, maiores do futebol mundial, Comebol, a maior aqui do nosso América do Sul, e CBF do Brasil, pessoas que são dignas e que realmente querem ver definitivamente o futebol, assim como eu, todos que estão nessa mesa de vocês aqui, acredito eu, que realmente caminhe como tem que caminhar. Bom, para o Felipe, ele disse que o Romário é um dos poucos que defendem o bom esporte. Para mim, eu penso a mesma coisa dele e acho que ele ficou muito feliz ao falar esse vídeo, porque o futebol feminino hoje não é muito valorizado pelos dirigentes. E onde eles não veem que vão dar valorização para o bolso deles, principalmente, que é o que eles têm em mente assim, eles não investem. E o futebol feminino, para mim, no futuro, poderia ser bom para o país, porque além de trazer recursos para a própria confederação, ia trazer para o povo, porque a seleção não é uma entidade privada, é uma entidade pública. E tem também o Bom Senso, que é um projeto criado pelos jogadores brasileiros como uma forma de se expressar. E eles são expostos às ideias para melhorar os horários dos jogos e o calendário, para não ficar muito pegado nos jogos em sequência. Alguns representantes são Paulo André do Cruzeiro, Praz do Palmeiras, o Dido do Internacional e o próprio Alex, que foi no vídeo anterior. O Bom Senso aprova a criação de uma confederação apoia a formação de uma confederação para o futebol feminino. Assim eles sairiam da CBF e receberiam incentivo da Lei Piva. E o que seria essa Lei Piva? Ela diz que 2% da arrecadação bruta das loterias federais, 85% vai para o COB, e o Comitê Olímpico Brasileiro, e 15% vai para o Comitê Paralímpico. Bom, outro assunto que está dando o que falar são as independências da Liga. Como a Liga de Basquete é uma liga independente e vem dando muito certo, as pessoas olham de outra forma, porque as confederações não podem interferir em nada. A Liga de Vôlei já está querendo fazer uma liga independente. Então eu gostaria de saber o que vocês acham dessas ligas independentes.
Bem, um exemplo bastante legal de citar é a da NBA, que é o melhor basquete do mundo, né? Recentemente teve até assinado tudo. Eles funcionam, uma das ligas esportivas que dá mais lucro. Lá, os jogadores, como se fosse aqui no Brasil, o Bom Senso, tem muito mais voz ativa. Se um grupo de jogadores conseguem fazer algumas, como eu posso falar? Esqueci. Não, fazer algumas exigências, né? E também os clubes lá, eles, por ser uma liga independente, são os próprios clubes que determinam as leis ou o regulamento do campeonato. E também, né, para controlar os gastos do clube, lá tem um limite salarial, que 71 milhões de dólares por ano. Um clube que ultrapassa esse valor paga impostos para a própria liga, e esses impostos podem dar benefícios aos outros clubes. Lucas, você acha que valeria a pena arriscarmos e criarmos uma liga independente? Eu acho que valeria a pena sim criar uma liga independente, até porque os atletas vão ter mais visibilidade e aumentar o número de patrocínios e a corrupção ia ser bem menor. A corrupção ia ser menor porque o poder não ia ficar na mão de uma confederação, e sim dos 24 clubes, no caso do basquete. Então parece que os Estados Unidos estão muito avançados em relação ao Brasil no basquete. Só para citar aqui que uma pesquisa do jornal New York Times disse que das quatro maiores ligas esportivas mundiais, 3 são americanas. A primeira é a Liga de Beisebol, seguida da Premier League, que é a Liga Inglesa, que recentemente ela assinou um contrato com a Sky, emissora, de 5 bilhões de libras, aproximadamente acho que 21 bilhões de reais. Seguida também, em terceiro lugar, fica a própria NBA e também futebol americano. E só para ressaltar, a Liga Inglesa, até a 5ª divisão ela é patrocinada, que tem estrutura, é organizada e joga que tem um futebol de qualidade. Só ressaltando o que o Modesto falou, além de ser 4-3 no ranking dos esportes, eu vi uma reportagem essa semana que tem um grupo de investidores dos Estados Unidos que compraram os direitos de imagem da Fórmula 1 por 24 bilhões de reais. E essas ligas americanas, por serem bastante lucrativas, elas também têm um alto nível de qualidade técnica, né, dos jogadores. A prova disso é que nas Olimpíadas, no basquete, sempre os Estados Unidos chegam como favorito. Bom, Modesto, já que você estuda nas Olimpíadas, eu gostaria de saber por que o Brasil nunca fica tão bem posicionado e por que as Olimpíadas não são tão divulgadas. O Brasil nunca foi uma potência olímpica, mas ele veio com uma geração boa do esporte, o futebol, o vôlei e o atletismo. Muitos dizem que para você ganhar muita medalha olímpica, você precisa ser um país com uma economia muito boa, que é no caso dos Estados Unidos, China. Mas não é só o dinheiro que interessa, a população também, porque eu acho que é mais fácil você achar um talento quando você tem 1 bilhão de pessoas do que você achar um talento quando você tem 100 milhões de pessoas. E esse é o caso do Brasil e da China. Mas o Brasil, sendo a 6ª potência, fica atrás de países com menor porte. É comprovado já que os países que ficam nas primeiras colocações do quadro de medalhas são os que mais investem na educação. O Brasil, como Estados Unidos e China. O Brasil ele fica atrás de países como Cuba e Cazaquistão. Isso mostra o quanto nosso país investe pouco na educação. E a estratégia para melhorar isso seria melhorar os CTs, melhorar a busca de talentos na base, o esporte nas escolas e investir mais nos esportes que dão mais medalhas, como o atletismo, que deu 143 medalhas para o Brasil. Bom, o nosso convidado Lucas Augusto recentemente participou da Copa América na Argentina. Eu gostaria de saber o que você achou da competição e da estrutura que o Brasil ofereceu para os treinamentos. Bom, primeiramente foi uma ótima experiência para mim, internacional, e a gente só conseguiu isso porque nós fomos campeões no ano passado sul-americano. A forma como a CBB administra o esporte é péssima. O presidente Carlos Drummond sempre diz que tem problemas financeiros, mas esse balanço financeiro se manteve estável nos anos de 2011 e 2014, e é bem maior que o seu primeiro mandato, que foi em 2019. É verdade que o montante de 2014 para 2013 caiu, mas
nada que justifique a falta de comprometimento com as categorias de base. Os 3 primeiros jogos foram os mais importantes para a gente garantir a vaga no Mundial, a tão sonhada da vaga no Mundial. E foram 3 derrotas para nós, contra a República Dominicana, Porto Rico e Estados Unidos. A seleção brasileira ela ficou fora do Mundial nos anos de 2010, 2012 e 2014, que vai ficar fora também no ano de 2016. A seleção sub-19 também ficou fora do Mundial. Ela ficou em 6º colocado em uma Copa América onde tinha apenas 8 seleções. Isso mostra a forma como a CBB administra ou deixa de administrar o esporte. E também ela poderia investir, o presidente poderia investir mais no basquete nas escolas, nas cidades e em outros lugares. Bom, agora vamos debater sobre um tema recente e que deu muito o que falar. A FIFA vem recentemente sendo acusada pela FBI, sendo investigada pela FBI e sendo acusada de alguns dos seus dirigentes estarem envolvidos na compra de votos para a escolha da Copa de 2018 e 2022. Bom, no final do mês passado, o FBI investigou a FIFA e teve denúncias de um jornalista britânico de que havia corrupção na entidade, de cerca de 150 milhões de dólares. E o FBI investigou e apurou provas eletrônicas que dizia que a polícia, não só a polícia, mas o mundo inteiro ficou em dúvida sobre a transparência e a honestidade do que a gente acha que é a entidade máxima do futebol. A justiça americana ela diz que José Ávila, o dono da Trafic, confessou seus crimes. A Trafic é a dona dos direitos de transmissão e patrocínio e de vários eventos esportivos pelo país. O terceiro brasileiro investigado pela FBI é José Lázaro Marques, que ele é dono de empresas de transmissões esportivas. Na Copa de 2014 poderia ter havido corrupção nas negociações dos direitos de transmissão e de marketing também. De 91 para cá, a FIFA ela vem se envolvendo em diversos crimes como lavagem de dinheiro, fraude e suborno. Só explicando isso que o Rodrigues falou, a FIFA se junta com as confederações e vendem os direitos de imagem para uma empresa. E essa empresa repassa os direitos de imagem para uma Rede Globo, por exemplo. E é aí que acontecem as propinas, que é o que a FIFA está sendo acusada. Bom, Lucas, agora eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha que o caso FIFA pode modificar tanto positivamente como negativamente o nosso esporte? Eu acho que a partir de agora o futebol só tende a crescer e sem corrupção, né? Conseguiu fazer com o jogador do Corinthians, Matheus Biguete. Jornalista não é pra mim. Fala galera dos estagiários da bola, aqui sou eu, Matheus Modesto, me aventurando um pouco de jornalista, né? E até a casa do Matheus Biguete para fazer algumas perguntas esportivas para ele. Bem, como é para você o futebol de antes e de agora? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde a todos. Antigamente era aquele futebol bem jogado, com alegria. Você tinha prazer de ver as seleções jogar, seleção do Brasil, via Zico, Pelé, vários jogadores. E hoje em dia, muitos jogadores pensam só ganhar dinheiro e ir cedo para a Europa. Eles não pensam em se formar a sua carreira no Brasil e curtir o máximo que você pode curtir aqui no Brasil. Eles querem muito cedo para a Europa. Eu acho que eles tinham que esperar um pouco, se formar aqui no Brasil, dar uma moral para o futebol brasileiro, resgatar aquele futebol antigamente. Você falou de Zico, Pelé, você acha que não tem mais esses jogadores desse nível aqui? Ou como que é? Como que você vê o futebol de hoje? Hoje você vê aquela muita dependência de jogador só. A própria seleção brasileira na Copa América, dependendo só do Neymar. E agora que ele foi suspenso? Tem que rever algumas coisas no futebol, porque dependendo de jogador só é ruim para futebol. Você acha que tem bastante craques por aí que não estão certo, que não querem? Existem muitos craques escondidos por aí, né? Porque hoje em dia é muita máfia no futebol. Às vezes muitos jogadores bons ficam no meio do caminho porque não tem aquele empresário, e jogadores de baixo nível chegam lá porque tem um cara muito forte por trás, influenciando eles e investindo dinheiro, pagando com tudo para jogar. E isso tem que ser revisto no futebol. Bom, você falou de gols de máfia, né?
recentemente a gente está tendo o escândalo da FIFA agora, tudo. Como que você avalia o esporte depois dessa coberta de corrupção? A gente acredita que possa acabar esses escândalos, essas corrupções, porque é muito dinheiro envolvido e muita máfia, e isso prejudica o futebol. Tem que acabar com isso e a gente torce para não acontecer mais isso, para ter o futebol justo e bem jogado. Realmente a expectativa é essa mesmo. E como que você vê o futebol, o esporte no geral, assim, lá na frente? É como dar um tiro no escuro, né? Porque não tem como você saber. A gente torce que acabe com essas corrupções, com essas máfias de futebol e seja um futebol limpo, justo e bem jogado como antigamente. Essa foi a nossa entrevista com o atleta Matheus Biguete. Ficamos por aqui. Bom, esse foi mais um estagiário da bola e estamos prontos para a pergunta de vocês.